Fica alta, é verdade. Foram quantos dias lá em São Paulo, Cleonice? Nós ficamos 3 dias lá. 3 dias. E aí a adrenalina tá a 1000, porque aí vem a apuração, que é outra emoção, né? Isso. Grande. E aí a gente fica nesse pique, mas feliz, né? Nós estamos, na verdade, num momento muito bom de Lampião, do Chachado, de Serra Talhada, e aí eu falo turisticamente, culturalmente, e todas as entrevistas que eu venho dando, eu venho falando do grande ícone dessa história toda, que é Domar. Eu não posso esquecer, ninguém pode esquecer que isso tudo que acontece hoje, esse auge e esse momento apoteótico de Lampião e do Cangaço e do Chachado, deve-se a um cara que acreditou, a Nildomar Williams de Souza, né? Acreditou e defendeu e resistiu e enfrentou tudo, né? Acreditando que a cultura do cangaço era o caminho. Já faz quantos anos que Domar pesquisa a cultura do cangaço e divulga obras e faz esse material de divulgação, Cleonice? Tem muito tempo já, né? E escreve livro e... Vê só, Juliana, Karl Marx tem 33 anos, né? Que é o nosso filho mais velho. E quando eu conheci Domar já era... A cópia de Domar quando era mais novo. Pois é. Você vai lá, tem uma foto de Karl Marx, então, né? Se você comparar Domar e Karl Marx, Domar quando era mais jovem é Karl Marx. É idêntico. Exato. E aí Domar coleciona coisas do cangaço desde a adolescência, dos 17 anos. Sempre foi um curioso e um apaixonado pela história. Então ele sempre acreditou nisso. Ele sempre disse, quem acompanha ele sabe que ele sempre insistiu e sempre disse que Lampião era um grande filão turístico, cultural, que tinha era uma história cheia de controvérsias, né? Mas é muito atrativo, é um cara que tem uma história brilhante. E aí agora a gente constata isso. Para mim, esse título lá do Rio de Janeiro, da Imperatriz, e esse título de São Paulo, com esses temas tão fortes e tão polêmicos, só vem consolidar o que Domar defendeu a vida inteira. Você acreditava que ainda teria tanto panos para as mangas, o movimento do cangaço, a história de Lampião, que já foi batida, recontada, de vários sentidos, de vários ângulos, né? Sempre tem alguém que busca um elemento lá no passado para contar uma nova visão, a história do cangaço. Você imaginava que nesse tempo todo, né, de militância nessa área cultural, né, vendendo o Chachado, que foi criado pelo cangaço, você acha que ainda teria tanto pano para as mangas para ter 2 escolas de samba retratando, né, o cangaço, o Chachado, Serra Talhada? Eu realmente acho que teria, sim. Eu sempre acreditei nisso. Porque, Tony, atualmente, inclusive, está tendo muita coisa sobre o cangaço, independente das escolas de samba. Tem filmes aí sendo rodados, tem minisséries sendo rodadas, tem uma série de trabalhos aí, fizeram até uma comédia que é de uns cangaceiros, eu esqueço agora o nome, que tá bem bem divulgada, mas tem muita coisa sendo produzida agora, de novembro pra cá, sobre Lampião. Acho que deve ser aquela do Netflix, que tem um ator do Ceará que faz uma alusão dizendo que o camarada vai... É o Cangaceiro do Futuro, alguma coisa por aí. Esse mesmo. Eu já assisti 3 episódios já. Mas esse vai pra ponta, né? Fica lá em cima na audiência. E aí tem outros que estão sendo rodados, né? Estão sendo preparados. Então o Lampião é justamente o personagem que tem que é polêmico, né? Povoou o imaginário popular, né? E que tem pano pras mangas, então tem muita coisa ainda. E pra escola de samba, a gente já viu em outros carnavais, em outras escolas, colocando, quando eles falam do Nordeste, sempre tem a figura de Lampião ou de um cangaceiro dentro. Agora, como esse desse ano, não, foi diferente, porque os temas foram muito, vamos dizer assim, muito específicos. São Paulo, a Mancha Verde e Chachado, né? E aí a figura do Lampião, como vocês viram, imponente naqueles carros alegóricos, né? Belíssimo. Então ele protagonizando essa escola. E no Rio de Janeiro também, com o Leandro Vieira, que é o carnavalesco da Imperatriz, que inclusive esteve aqui conosco aqui em Serra Talhada. A imponência, o cangaço, o Rei Nobre,
brincou. O Leandro, eu disse ao Mal, disse, o Leandro foi muito feliz, ele brincou muito com a figura de Lampião e do Cangaço na avenida. Eu disse aqui na abertura do programa. Aquilo que ele fez foi fantástico. O Lampião foi pro céu, para o inferno. Então foi rejeitado nos dois. Mais carros lindo, alegóricos, mais figurinos perfeitos. Mais lindo. E o resultado final que ele coloca é que Lampião não ficou no céu nem no inferno, Lampião ficou na cultura no popular. Imaginário popular. No imaginário popular. Não então, foi aceito no inferno, não foi aceito no céu, e ficou no imaginário popular. Então foi muito massa e muito merecido essa colocação da Imperatriz, né? 22 anos que não ganhava. Um jejum, né? Um jejum, o pessoal que tem a comunidade que é no Complexo do Alemão, que tem todo aquele histórico, né? De discriminação. Então, eles estão num momento muito, muito feliz, né? E eles estão comemorando muito isso daí. E a Mancha, né? Deu banho com o nosso tema. Ali você viveu os bastidores. Aí ali a gente foi para os bastidores mesmo. E foi muito, muito legal. Quando nós chegamos em São Paulo, na sexta-feira, a gente foi convidado para ir conhecer o Sambódromo e ver os carros alegóricos, como é que funciona. E nós fomos recebidos por Paulo Serdã, que é o presidente da escola, um cara fantástico, que estava super agradecido por a gente ter aceitado o convite e estar lá com eles. Pelo Paulo Bianchi, que é o diretor carnavalesco da escola. Então a gente foi recebido por eles. Muito carinho, muita atenção. Eles ligavam pra gente o tempo todo para saber como era que estava, se estava faltando alguma coisa. Então, assim, a gente foi muito, muito bem recebido lá pela comunidade da Mancha Verde. E à noite foi aquele espetáculo todo. Vocês imaginem que naquele dia em São Paulo, no sábado, começou a chover de 1h da tarde. E não parou mais. Foi um desfile batizado pela chuva. Pela chuva, o tempo inteiro. Na hora que a Mancha foi entrar, a Mancha Verde, aí deu uma trégua, que eu disse que foi Lampião que escorou São Pedro lá em cima. Deu uma tréguazinha e depois, quando o desfile estava encerrando, começou de novo a chuva. Então, são os guerreiros, né? Esse pessoal que trabalha com essas escolas de samba, porque você enfrenta. É um trabalhão, hein? É um trabalhão. Eram 2.700 pessoas na avenida. É uma escola tudo imensa, cronometrado, todo mundo sabe sua função. Muito organizado, todo mundo sabe sua função, todo mundo cuidando ali do seu setor, todo mundo muito amável uns com os outros, uma coisa que me chamou muita atenção no tratamento, no cuidado, no carinho. Então, isso é muito bom e por isso essas escolas têm esse potencial, porque não é brincadeira. A Imperatriz, 3.000 componentes. Isso. A Mancha Verde saiu com 2.700. São grandes escolas, né? É muita gente trabalhando, né? E você saber que aqueles 3.000 componentes ali tá num tema que nasceu aqui em Serra Talhada, você saber que a Mancha Verde, com 2.700 componentes, tá ali com um tema que nasceu aqui em Serra Talhada, que é o chachado, e a atenção de tudo para isso não tem preço. Isso daí eu comentava na segunda-feira aqui, Cleonice, que era bom demais era ver os apresentadores tentando explicar, né? E algo que a gente conhece muito bem. E aí eu até brinquei aqui o apresentador Rodrigo Bocardi dizendo que a sogra era de Exu, que era pertinho de Serra Talhada. Ele não sabe. Do lado de Serra Talhada. Olha, ele não sabe a distância. A distância que é, né? Mas, vai lá em Exu pra tu ver como é assim, pertinho. Mas teve uma pessoa, Tony, eu não lembro quem foi, que disse, só assim a gente descobriu de onde é a sogra de Rodrigo Bocardi, né? Porque aí ele disse, então, porque agora as pessoas passam a ter orgulho. Não, todos eles começaram a desenterrar parentes do Nordeste. Que tem origem no Nordeste. A sogra é de tal cidade, o amigo é de tal cidade, né? Porque todo mundo tem mundo de lá tem parente nordestino, né? Eu fiz até aqui um parênteses essa semana também, a gente falando sobre educação, né? Os melhores números da educação básica estão no Nordeste. As notas máximas do Enem estão no Nordeste, melhor a maioria. Integral. Então, assim, cai por terra, né, aquele discurso, né, de preconceito com o Nordeste por parte de alguns, não são todos, né, do sul do país. A gente não pode generalizar. E se a gente for enumerar aqui os gênios que saíram do Nordeste. Aí eu vou começar por Ariano Suassuna. É melhor a gente até parar, Gilberto Freire. Exatamente. É bom a gente parar pra não humilhar ninguém, né? E aí eu vejo que você bate muito nessa tecla, Cleonice, dessa integração e de mostrar um pouco, né, do que é a nossa cultura, né? Então,
nossa cultura sendo representada, as pessoas, né, tendo vontade de conhecer, e o que a gente falava, os dividendos, né, vão vir agora, né? Muita gente interessada em conhecer a história de Lampião, né? A história da filha dele que estava lá, né? A Expedita. A Expedita, né? Que estava lá, nasceu em 1932, Ela né? tem 90 anos. 90 anos de idade já, né? Netos, né? Netas dela lá, enfim. Bisnetos. E o que é que acontece? Isso é que vai mais na frente ser colhido, né? Isso. As pessoas vão ter mais interesse em conhecer essa história e vão conhecer que aqui não é terra, né? Tem as dificuldades, eu falei aqui essa semana, tem as dificuldades, tem os problemas que a gente sabe que precisam ser sanados, né? E aí envolve poder público, né? Outra seara, mas a gente tem muita coisa bonita que tem que ser mostrada, como a gente viu agora, né? Isso, e tem uma outra coisa que eu também falo muito, porque quando as pessoas, poucas pessoas, né, que dizem assim, não, porque Serra Talhada é só chachado. Olha, aí agora eu quero dizer, olha só onde o chachado chegou. Eu sempre digo, ainda é pouco, eu ainda digo que é, né, pouco ainda. Então, assim, quem foi, o tema chachado foi escolhido, foi o tema chachado, foi escolhido, foi Lampião para outra escola. Então, vê onde chegou, o que a gente vem dizendo que dá certo e que é atrativo, e é mesmo. Então, o que a gente complementa com isso daí, Tony e Juliana, é que é só chachado, mas quando o turista vem para a Serra Talhada, ele vem ver o chachado, conhecer a terra de Lampião e conhecer também todo o potencial cultural que a cidade tem. Então todo mundo ganha com isso. Exatamente. Né? A região toda ganha. O que chama a atenção do É Só Chachado é porque existe uma entidade aqui, uma ONG, chamada Fundação Cultural Cabras de Lampião, que vem há quase 30 anos trabalhando na defesa da memória da cultura do cangaço. É a nossa praia, vamos dizer, né? Agora, quem quiser pegar um outro viés de uma outra coisa e também fazer o mesmo, ter a mesma resistência, em vez de criticar, as pessoas e o mesmo podem compromisso, não tem problema nenhum. Contribuir, e a gente inclusive é parceiro de todo mundo que trabalha no movimento cultural, de todos os setores, porque a gente entende agora. É a nossa identidade cultural, a gente não pode esconder a história. Eu sempre digo, Cleonice, eu acho que ainda é pouca a forma que Serra explora o chachado, o cangaço, ainda é muito pouco do potencial que essa cidade tem, que essa região tem que explorar muito mais, que é para trazer para cá investimento, turista, trazer o turista para gastar dinheiro aqui, para investir na cidade, para gerar emprego para essa molecada que tá aí ociosa, sem ter o que fazer, sem ter trabalho. Então gera guia de turismo. Eu vi que o Sebastião Costa tava com um trabalho de guia de turismo agora recentemente. É isso que a gente tem que olhar, é para frente, não ficar criticando a cultura da cidade. Mas a gente tem aqui, quando o Domar estava como secretário de Cultura, eu tinha uma discussão com ele interna, né? Que eu sempre achei isso, você acabou de dizer, que Serra Talhada, em termos, vamos falar do poder público, porque nós somos entidade privada, em termos de poder público, ela peca muito ainda, e eu discutia muito isso com o Domar. Só que eu entendia também que para ele ficava bem delicada a situação, porque ele é da Fundação Cabras de Lampião, porque ele é fundador dessa entidade, e ele defende esse viés cultural do cangaço desde a adolescência. Mas eu sempre dizia, olha, ainda é pouco, viu? Tem que ousar, porque Serra Talhada, se o poder público tiver um olhar voltado para o grande filão que é Lampião, para o turismo, a gente vai se embora no tempo, vai aparecer oportunidades. Agora, a gente sozinho não tem como fazer tudo isso. Eu acho que a gente já faz um grande estrago enquanto ONG, né? Pelo que a gente faz, o que a gente realiza. O Massacre de Angico, a beleza que é aquele espetáculo, a 10ª edição esse ano, que vem aí bombando, né? Já vou logo dizendo aqui que é o Massacre de Angico esse ano, que Lampião tá em alta, né? Então a gente vai fazer Imagina a quantidade de gente que não vai querer vir pra Serra Talhada ver o Massacre de Angico. Qual é o mês, Cleonice? É julho, final de julho. Vir pra cá em julho, gastar dinheiro aqui pra ver o Massacre de Angico, por conta da presença aí de Serra Talhada na avenida em São Paulo e no Rio. Pode ficar à vontade. Não, é porque eu acho interessante, por exemplo, anteontem eu tava, porque a gente tá recebendo
mensagens e ligações do Brasil inteiro, uma coisa que eu acho super interessante, porque as pessoas responsabilizam Domar por o sucesso de Lampião, né? E responsabiliza os cabras de Lampião pelo sucesso dessas duas escolas. Por quê? Porque todas as duas vieram beber na fonte dos cabras de Lampião. Isso. Fizeram a pesquisa deles toda em cima do trabalho que a gente faz. As duas escolas estiveram aqui. A escola, as duas. A Mancha Verde, inclusive, o tema eles escolheram por conta de um documentário que nós fizemos com a TV Futura aqui em Serra Talhada, né? Aquele documentário Sou Chachado. Isso. Que é em 4 capítulos. Então, o próprio Paulo Serdão, que é presidente da Mancha Verde, ele diz, eu assisti aquele documentário e depois eu buscando o tema, eu me lembrei, fui assistir de novo e decidi que o tema era aquele. Então, foi através da gente, né? Isso. Fomos nós quem, a TV Futura, a TV Brasil, vieram pra cá pra fazer um documentário com os cabos de Lampião sobre Chachado. Então, foi esse documentário que deu essa ideia deles terem esse enredo. Enquanto a gente tá conversando aqui, o Vitor colocou as imagens no YouTube, aí eu disse da Imperatriz. A Imperatriz, né? A Imperatriz, tá maravilhoso. Lindo, maravilhoso. lindo. E os meninos da Imperatriz também, o Leandro Vieira, que é o carnavalesco, que esteve aqui em Serra Talhada. À medida que eu ia falando com ele, que eu ia dando alguma dica de alguma coisa, falando sempre sobre alguma coisa do nosso trabalho, ele dizia, eu já sei. Aí eu, como assim, menino? Ele disse, eu conheço tudo sobre vocês. Eu pesquisei tudo sobre vocês. Tudo que você me dissesse sobre os cabras de Lampião, eu já sei. Então a gente fica muito feliz com isso, porque nós estamos aqui, mas nós estamos sendo pesquisados lá fora. E olha o resultado agora. Quem sabe um convite aí, a partir de agora, hein, Cleonice, para os cabras de Lampião se apresentarem na TV do país. Incentivo do poder público também, né, para a questão da valorização dessa corrente, né, para trazer, né, dividendos para a Serra Talhada através do cangaço, do chachado. E em relação ao poder público, né? Você gostou do empenho da Prefeitura de Serra Talhada? A Prefeitura chegou com algum valor para ajudar vocês a irem também, né, para o carnaval? Como é que foi esse incentivo do estado também, do município, para que vocês pudessem instalar, Cleonice? Foi satisfatório? Como é que você avalia a participação municipal, estadual nesse contexto todo? A avaliação que eu faço de apoios, claro que a gente tem que buscar apoios, é o nosso trabalho, né? É buscar parceiros, e nós buscamos o apoio da prefeitura, nós tivemos o apoio da prefeitura para ir para essa viagem, nós tivemos o apoio do governo do estado, porque eu também fui para Recife, fui buscar esse apoio, nós tivemos, eles entendendo a importância da gente estar dentro desse desfile. Tivemos apoios também de empresários aqui de Serra Talhada, né? Como é o caso de Antônio Caissara, como é o caso de Eduardo das Bandeirantes, os quais a gente agradece demais, porque também são parceiros nossos de longas datas, né? Sempre acreditaram. E nessa parte aí, assim, muito bom. Agora, o que eu faço, Tony, o que eu acho que faltou e falta ainda por parte do poder público, e aí minha companheira Márcia Conrado, ela vai ter que rever isso daí, é que eu acho que faltou uma divulgação maior por parte do poder público, porque como é que você tem um tema que nasceu na sua cidade, que é o Chachado, que é daqui de Serra Talhada. Serra Talhada é a capital do Chachado. A Mancha Verde estava com esse tema lá no enredo, cantando inclusive Serra Talhada. Quem conhece o enredo, quem ouviu, fala em Serra Talhada, fala em Vila Bela. Então isso para mim era um mote muito grande para qualquer administrador colocar isso na sua divulgação. Então eu já olhei, eu tenho olhado as redes sociais da prefeitura e não tem uma publicação sobre esse desfile, nem o da Mancha Verde, nem o da Imperatriz. Então eu acho que foi uma falha, né, da minha querida companheira. Eu até acho que pode até nem ter sido ela, muitas vezes é a própria assessoria que preocupado com outras coisas, mas nesse momento as atenções deveriam estar voltadas para isso, também para isso, porque é um momento apoteótico, é um momento de visibilidade mundial para Serra Talhada. Então eu acho que a prefeitura perdeu nesse período uma grande oportunidade de fazer uma grande divulgação, um grande auê, inclusive convidar as pessoas, né, para virem agora conhecer a terra de Lampião, que foi
homenageado nessas duas escolas, a terra do chachado, aproveitar o mote e convidar as pessoas para virem para cá. Com certeza muita gente tá com vontade de conhecer Serra Talhada, tá curioso para saber esse lugar de Lampião, tá curioso para saber sobre o chachado. Então eu acho que é uma questão de você ter essa visão da importância para o turismo. E aí eu não quero chamar a atenção só no caso da prefeita, não. Eu quero chamar a atenção do secretário de turismo, que em Serra Talhada tem. Eu quero chamar a atenção do secretário de cultura, né? O meu querido amigo Josenildo. Eu acho que faltou isso. Eu acho que o governo do estado pecou também, viu, Cleonice? Porque não explorou nem essa cultura de Serra e nem a de Caruaru, né? Que foram duas culturas mostradas no Carnaval de São Paulo e do Rio. Então também. O governo do estado também acho que deu uma vacilada aí. Com certeza também o governo do estado. No dia da apuração da Mancha Verde, o pessoal do G1 ligou para mim para dizer: eu imagino que Serra Talhada deve estar na maior festa nesse momento. As pessoas tinham esse pensamento, esse sentimento de que nas apurações das duas escolas devia ter algum lugar onde estava todo mundo ali junto, no dia desses desfiles também tem um local para que as pessoas pudessem ver junto. Então é essa visão que se tem daqui. No entanto, não teve nada disso aqui, né? Não teve nenhuma manifestação pública no caso da prefeitura, mostrando que estava contente, feliz e tirando proveito, né, num bom sentido, para que de fato a cidade pudesse ganhar, né, turisticamente com todo esse momento que está acontecendo. Mas sábado nós vamos estar novamente lá em São Paulo, porque é o desfile das campeãs, né? Vocês gostaram, né? Vamos de novo. Tem uma vaguinha pra me levar, não? Imagina se a gente não ia, né? Vice-campeã. Eu gostaria muito de ir para o Rio de Janeiro, mas aí não vai dar, porque é tudo no mesmo horário. Mas a gente tá indo, Tony, para São Paulo no sábado. Vamos participar do desfile das campeãs, e inclusive a gente vai dar algumas entrevistas lá também, que já está marcado, e a gente vai depois eu vou ficar tietando, porque eu, de madrugada eu colocando no meu Instagram lá, olha, Serra Talhada sendo contada agora, e marcando. A TV Globo transmite o desfile das campeãs? Não, porque assim, como é tudo no mesmo dia, então a TV Globo deve transmitir a do Rio. Porque na verdade é o seguinte, a de São Paulo vai ser a TV Cultura que vai transmitir. Que eu já ia avisar, olha, os cabos de Lampião estão presentes, na verdade, registrem. A Globo São Paulo transmitiu o desfile de São Paulo. Sim. E a Globo Rio não. Aí eles fazem essa mudança. Exatamente, né? Eles têm Isso, eles se dividem. Eu já vou começar a avisá-los de hoje que os cabos de Lampião vão estar lá. Eu sei que a Cultura, com certeza. Eles pecaram naquele dia. A TV Cultura vai fazer a transmissão, né? Do de São Paulo. E é isso, a gente tá aí empolgado, animado. Minha querida, lhe agradecer demais pela sua vinda aqui, parabéns mais uma vez, boa viagem de volta lá, né? A gente vai estar acompanhando, e parabéns mais uma vez por toda essa por vender Serra Talhada, né? Vocês têm contribuindo muito para vender, né, a nossa cultura e vender justamente o que a gente tem de forte, né? Que é o chachado, tirando toda essa questão dessa discussão se Lampião era bonzinho, se era ruim, se ajudava ou atrapalhava, né? Na verdade ele é história, como diz aqui o nosso amigo o Djalma Ventura, disse: olha, meu rifle hoje é um livro que trago na minha mão, meu campo de batalha é a escola, lutando pela educação, vivenciamos momentos de glória. Lampião não foi bandido, é história, essa é a minha opinião, e é verdade. Eita, Djalma, um abraço. A melhor descrição. Entendeu? Então, melhor do que isso, é história. Então, é o que a gente tá contando aqui. História que rende só. É o que a gente Dinheiro para o município, para a região, porque é isso que a gente precisa. Com certeza. Cleonice, minha querida, obrigado, viu? Eu que agradeço, né? Agradeço o espaço a vocês e quero encerrar com a frase de Anildomar Willanes de Souza: quem acha ser loucura investir em cultura é porque não sabe o preço da ignorância. Bacana, né? Bacana. Um abraço pra Bacana, ele tá ouvindo essa hora, assistindo pelo YouTube, com certeza. Abraço pra Domar. Abraço, Cleonice, obrigada. Bora trazer recado agora